quero brincar criando asas. Agora começa o Criarte em Casa. Olá, pessoal! Tudo bem? Você que é aluno do 4º ou 5º ano da Rede Municipal de Pirenópolis, em Goiás, deve ter recebido um almanaque como esse aqui, que faz parte das atividades do programa Criarte, desenvolvido pelo Ponto de Cultura Coep. Mas se você não estuda aqui, você pode baixar. Na descrição aqui do vídeo tem o link, baixar em PDF uma versão desse almanaque e acompanhar junto com a gente um pouco da história de Pirenópolis, patrimônio brasileiro. O que é patrimônio? Patrimônio é algo que tem muito valor para uma pessoa, para uma família, para uma comunidade, para uma cidade, um país e até para o planeta todo. Mas esse valor não precisa ser só em dinheiro. O patrimônio de uma família pode ser uma casa, um carro, ou mesmo um móvel feito pelo seu avô, ou uma receita especial de empadão que só a sua mãe sabe fazer, ou até a sua bicicleta. São coisas valiosas para você e para sua família, que são cuidadas e passadas de uma geração para outra como herança. Esse conjunto é o patrimônio particular da sua família. Já as construções, monumentos, calçadas, obras de arte nas ruas, placas de trânsito, escolas e hospitais públicos, até mesmo as árvores de uma cidade, formam o patrimônio público de todos nós. E ele deve ser cuidado pelo governo e pela população, pois o dinheiro para fazer todas essas coisas vem de todos que trabalham e moram na cidade. Além de particular ou público, também podemos classificar os patrimônios em material, imaterial e natural. Patrimônio material. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Construída entre 1728 e 1732, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário é a maior e mais antiga igreja do estado de Goiás. Suas paredes foram erguidas de taipa de pilão, que é uma mistura de diferentes tipos de terra bem socada ou pilada. As torres foram erguidas com adobe, um tijolo artesanal secado ao sol, muito utilizado nas construções do período colonial, inclusive nas casas. Seus altares, em estilo barroco, foram entalhados em madeira e pintados com motivos de flores, conchas e frutos e laminados a ouro. Ouro tirado no Rio das Almas. A maioria das imagens de santos foi trazida de Portugal no século XVIII. Entre 1996 e 1999, foi feita a restauração mais importante de sua história, onde foram recuperadas as pinturas dos altares, substituídas madeiras da estrutura, reforçadas as paredes, restauradas as imagens e descobertas pinturas originais nas paredes que estavam escondidas por outras camadas de tinta. Infelizmente, em 2002, um grande incêndio destruiu boa parte desse patrimônio. Foi possível salvar as imagens, porém os altares foram totalmente perdidos. Hoje, o altar da antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que ficava onde é a Praça do Coreto, foi todo restaurado e colocado no lugar do altar original. Uma grande exposição no saguão de entrada da igreja conta essa história. Você já visitou? Pois anote o que você achou mais interessante nessa exposição. Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. É a igreja mais original de Pirenópolis. Quer dizer, que menos sofreu alterações desde sua construção. Assim como a Igreja do Carmo, ela também foi construída como igreja particular por Antônio José de Campos, que em 1755 trouxe da Bahia a imagem de Jesus crucificado, feita em madeira em tamanho natural, do tamanho de uma pessoa mesmo. E ela foi carregada por um grupo grande de 260 escravos que vieram a pé lá da Bahia, porque não existia carro nessa época.
Existe uma lenda muito bonita que diz que quando os escravos chegaram no Bonfim, pararam para descansar e beber água, porque ali na área da praça onde fica a igreja existem muitas minas de água. Colocaram a imagem no chão e quando foram tentar erguê-la, ela estava tão pesada que nem todos juntos conseguiram e tiveram então que construir a igreja em volta da imagem. Olha que linda história! O Senhor do Bonfim escolheu sua morada. Essa igreja é muito querida por todos. É costume das pessoas pedirem a bênção do Senhor do Bonfim antes de viagens, de casamentos e do início e fim das cavalhadas. As igrejas antigas são muito mais do que templos religiosos. São obras de arte que preservam um patrimônio cultural da época da criação da cidade. Os não católicos também podem visitá-las para ver a arte, independente das celebrações que ali se realizam. Um patrimônio de Pirenópolis, um patrimônio do Brasil. Teatro de Pirenópolis. Construído em 1899 por Sebastião Pompeu de Pina, é localizado na Praça Central, onde foram encenadas muitas peças de autores locais. Por muito tempo ficou abandonado e funcionou como loja e até como bar. Em 1997 foi totalmente restaurado e recebeu muitos eventos importantes da cidade. Aos poucos, os cupins foram comendo suas madeiras e por falta de cuidado e manutenção, a sua fachada quase desabou. Hoje passa por uma nova restauração e em 2021 teremos nosso teatro pronto para a gente ocupá-lo com muita arte. Você sabia? Antigamente a palavra teatro era escrita com um H e vários teatros mais antigos do Brasil continuam a escrever assim, porque viraram o nome próprio deles. Como alguém pode se chamar Tiago com H ou sem H, dependendo de como foi registrado. Cine Pirineus. Construído em 1919, na Rua Direita, foi o primeiro cinema do estado de Goiás. Antigamente, a frente do cinema era o ponto de encontro dos jovens da cidade, chamado de Vai e Vem. Na porta tinha um alto-falante que anunciava o filme que estava passando e onde você podia também dedicar músicas a outras pessoas, como hoje acontece na Rádio Jornal Meia Ponte. Por falta de conservação, o cinema desabou na década de 70, sobrando apenas sua fachada, que foi restaurada entre 1999 e 2002, e todo o seu interior reconstruído. Hoje é usado também como teatro, com apresentação de peças e shows de música. Aqui no Almanac, a gente tem uma fotografia do cinema antigo e hoje em dia, para você marcar quais as diferenças que você vê do cinema como já foi e como é hoje em dia. Você já ouviu falar em tombamento? Essa palavra veio de Portugal, onde a Torre do Tombo era o lugar onde se guardavam documentos importantes do país. Então, tombamento virou uma medida de proteção, uma lei que garante que uma cidade, ou uma parte dela, uma igreja, um teatro ou até uma festa tradicional, mantenham as mesmas características, garantindo o respeito à memória do local, do evento e que as gerações futuras possam conhecer a história delas. Pirenópolis tem o centro histórico tombado desde 1989. Então, a partir desse ano, todas as reformas nas igrejas, teatros, cinema e casas passaram a ter que pedir uma autorização e avaliação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que cuida da preservação material e imaterial em todo o país. Mas essa responsabilidade não é só do IPHAN, não. Cuidar de nossa casa, de nossa cidade, de nosso país e de nossa história depende de todos nós. Para que serve um museu? O museu é um espaço onde se preserva, se guarda a memória de uma cidade, de um país ou de uma pessoa. É um lugar de histórias interessantes que nos fazem viajar no tempo. Mas apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é um lugar para pensarmos também sobre o presente e o futuro. Existem vários tipos diferentes de museus: históricos, de ciências, de artes
e até museus virtuais. Os museus também podem ser públicos ou particulares. Em Pirenópolis temos Museu de Arte Sacra. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída como capela particular de Antônio Rodrigues Frota, minerador de ouro, dono de todo o bairro do Carmo no século XVIII. Por isso, o nome do Morro do Frota. Ele morava numa casa tão grande que chamavam de castelo, que não existe mais e ficava onde hoje é a Pousada dos Pirineus. Em 2009, parte da igreja foi transformada em museu, com imagens e peças religiosas de diferentes épocas da cidade e até o túmulo do próprio Frota. A exposição de fotos e objetos na entrada da igreja matriz, que falamos na página 4, também é um pequeno museu. As igrejas católicas e seus museus pertencem à Diocese de Anápolis. Museu do Divino. É um museu público. Foi instalado onde era a antiga casa de Câmara e Cadeia, perto da ponte. Um lindo sobrado de 2 andares. No andar de cima tem painéis sobre todas as festividades relacionadas à festa do Divino, além de objetos importantes, máscaras, instrumentos, fotos e vídeos. No andar de baixo tem uma pequena lojinha de artesanato e um salão que funciona como galeria para exposição de arte. Museus particulares. Museu das Cavalhadas. Fica na Rua Direita e é mantido pela família de Dona Maria Eunice Pereira e Pina, desde 1976, que reuniu em sua própria casa uma preciosa coleção de roupas, objetos, fotos, filmes, revistas e jornais que contam a história da festa mais importante da cidade, junto com a festa do Divino. Oca da Terra. É o Museu de Ciências da COEP. Conta a história do planeta Terra e do Cerrado, suas rochas, relevo, vegetação e animais, incluindo os seres humanos. Além da sala de exposições, o museu tem no jardim uma réplica de um sítio arqueológico com pinturas rupestres e um fóssil de um tigre-dente de sabre, além de um grande painel com pinturas que mostram o início do universo até o surgimento do homem. Toca do Tatu. Também na área de ciências é possível visitar a Toca do Tatu no IPEC, Instituto de Permacultura do Cerrado. Uma imitação de caverna, onde podemos conhecer diferentes formas de vidas que moram debaixo da terra ou até alguns morcegos de verdade que moram por lá. Museu ao ar livre das Lavras de Ouro. Em vários locais do Rio das Almas é possível encontrar marcas da época da exploração do ouro. Especialmente nesse sítio, que fica no início da estrada para a Serra dos Pirineus, você pode ver e entender como era retirado o ouro no início da construção da cidade e conhecer algumas ferramentas usadas nesse processo. Museu Rodas do Tempo. Conta a história dos transportes com rodas de várias épocas diferentes, de bicicletas de madeira a motos muito antigas. Sua sede fica no Alto do Bonfim. Fazenda Babilônia. É uma propriedade particular tombada pelo IPHAN. Lá você pode conhecer a história do comendador Joaquim Alves de Oliveira, que foi um homem muito importante para a nossa cidade no século XIX. Na fazenda, ele plantava algodão e cana-de-açúcar e tinha um engenho gigante movido a água que produzia açúcar, rapadura e cachaça. Na casa da fazenda tem até uma linda capela em estilo barroco. Em Pirenópolis, ele construiu uma escola e uma casa de imprensa que produziu o primeiro jornal do Centro-Oeste, a Matutina Meia-Pontense. Ele também tinha uma casa com 365 janelas, uma para cada dia do ano, que ficava onde hoje é o Campo das Cavalhadas. Imagine só o tamanho. Os atuais donos da Fazenda Babilônia ajudam a preservar essa história e recebem visitantes para conhecer a casa, a moenda, a rebaixa, a bica e vários objetos antigos. Lá você também pode saborear um café com muitas quitandas deliciosas da roça. Agora, com tudo isso que a gente já aprendeu, você pode responder a palavras cruzadas aqui da página 14.
Garanto que você já sabe tudo.